Ok. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Eu peço, por gentileza, antes de nós orarmos, que a gente possa abrir as nossas Bíblias em 2 aos Coríntios, capítulo 9. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 6, 7 e 8. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda obra. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, ela está num contexto onde os crentes de todas as partes em que o apóstolo Paulo pôde se comunicar, ele fez um desafio para que levantassem uma oferta para a igreja que estava em Jerusalém. Esta igreja estava passando por necessidade, e o apóstolo Paulo fez um comunicado para que eles então recolhessem a oferta, e depois eles iriam passar pegando essa oferta para levar para aqueles irmãos necessitados. Era um projeto missionário para que aquela igreja tivesse recursos para subsistência, para recurso de pessoas que estavam realmente precisando de ajuda. Havia uma igreja que o apóstolo Paulo ele não comunicou, que foi a igreja da Macedônia, porque esta igreja também estava com poucos recursos. E num dado momento, os irmãos desta igreja, eles se sentiram assim mais desafiados ainda do que os outros, dizendo, e a palavra de Deus nos diz que eles pediram insistentemente, ou como está escrito em algumas versões, com muitos rogando, dizendo, queremos participar desta obra. O apóstolo Paulo teve um pensamento, eu talvez imagino que deva ter passado pela cabeça dos irmãos, eu não vou colocar um peso sobre a igreja da Macedônia, porque no futuro talvez até eles mesmos precisem de ajuda. Eles são pobrezinhos. Como que eu vou chegar lá e pedir para eles darem oferta? Só que aí o Espírito Santo fala ao coração daqueles irmãos e dá um ensinamento muito poderoso para nós, muito maravilhoso, que foi, eles se colocaram à disposição. O apóstolo Paulo diz que eles fizeram isso porque primeiramente eles se deram ao Senhor. O coração deles pertencia a Deus. Primeiramente, foi a primeira coisa que eles fizeram: receber Cristo, viver para Cristo, fazer todas as coisas em função de Cristo. Então, quando eles viram a oportunidade de participar de uma obra, não era falta de dinheiro, não era vergonha, não havia nada que pudesse impedi-los. Eles disseram, se é para fazer a obra de Deus, nós vamos participar, vamos fazer o nosso melhor. Talvez na mente de algum daqueles irmãos eles pararam e pensaram, a gente não vai conseguir dar tanto quanto a igreja de Antioquia, por exemplo. Talvez a gente não consiga dar tanto quanto a igreja de Éfeso, ou a igreja de Tessalônica ou de Colossos, e a de Laodiceia. Então eles vão dar uma oferta enorme, mas eles fizeram tudo que estava ao seu alcance, eles fizeram o seu melhor. E acredite, para surpresa de todos, menos para surpresa de Deus, que Deus não se surpreende, mas para surpresa de todos, a Bíblia diz que eles fizeram ainda muito mais do que se esperava deles. Eles se superaram, eles avançaram ainda mais do que todas as expectativas em uma igreja pequena,
uma igreja necessitada, mas que receberam Cristo. Havia ali muitos irmãos que receberam a Cristo de verdade, tinham o seu coração cheio de compaixão, de amor, voltado para o Evangelho, para a pregação da palavra de Deus e para missões. E quando a pessoa tem isso, ela tem tudo. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, já depois de ter dito tudo isso, ter ensinado, ter testemunhado tudo isso, que ele mesmo disse: eu conheço aqueles irmãos, eles são uma bênção, eles são tementes a Deus, eles são envolvidos na obra, eu não esperaria outra coisa deles. E aí ele, no versículo, isso nos capítulos 8, 7, 8, 9, e aqui nos versículos, capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo, ele, usando esse exemplo, ele diz: olha, quem semeia pouco, pouco também ceifará. É proporcional. Conforme você faz para Deus, conforme você semeia, é aquilo que você vai colher de volta. Se você semeia muito, muito você vai colher. Se você semeia razoável, razoavelmente você receberá. Se você não semear nada, você já sabe a resposta. E aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo dá o principal para essa introdução ao nosso culto, que diz: cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse versículo ele nos ensina, a partir de toda essa história, ele nos ensina que partiu do coração generoso de cada um. Cada um decidiu por si mesmo. Essa é a essência da promessa pela fé. E no versículo 8 termina: e Deus é poderoso. Aí a gente se lembra que não vem de nós, não está em nós, não são as nossas capacidades. Lembram-se que a igreja da Macedônia era uma igreja pobre? E eles fizeram muito para a obra de Deus. Por quê? Porque é Deus que faz a obra. É Deus que é poderoso para fazer toda a obra e abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, você, cada um de nós, tendo sempre, em tudo, não em algumas coisas, vai faltar aqui ou ali, não, em tudo, toda a suficiência. Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Abundeis em toda obra. Essa obra que está dizendo aqui é a obra de Deus. Então, se você acha que, por algum motivo, se você se envolver com a obra de Deus, vai te faltar alguma coisa, algo da sua vida particular, da sua vida do dia a dia, da sua vida financeira, então você precisa pegar um pouquinho esse texto e essa história daqueles amados irmãos da igreja da Macedônia e como eles fizeram diferença. E esse ano, mais uma vez, você vai pegar esse cartãozinho, se você é membro da igreja, para você que está aí na internet, assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode pedir um cartãozinho como esse, coloca aí nos comentários, entre em contato comigo, com um dos diáconos da igreja, ou com o tesoureiro da igreja, e nós poderemos orientar você. Você vai colocar, como diz o texto de 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Nós não temos um valor estipulado, nós não vamos dizer para você o quanto você vai dar. Lá na Macedônia, o apóstolo Paulo até disse: não, deixa esses irmãos de fora, quem sabe no futuro, e ali eu estou imaginando, quem sabe no futuro a gente levanta uma oferta até para eles são tão pobrezinhos. E os macedônios disseram: não, senhor, não, nós vamos participar, é obra de Deus, então eu vou participar com o que nós temos. E aí você, segundo você estipular no seu coração, você coloca o valor aqui, escreve, o mesmo valor você escreve aqui, e aí você vai rasgar, cortar, destacar, e essa parte pequenininha você vai colocar no gasofilácio, e essa parte grande você vai guardar no meio da sua Bíblia para lembrar que por 9 meses, até julho do ano que vem, você vai dar esse valor mensalmente. Nós temos dito aos irmãos
que eu tenho feito como o apóstolo Paulo fez com a Macedônia. Eu disse: mantenha o valor. Se o apóstolo Paulo tivesse dito isso aos macedônios, os macedônios falaram: Deus colocou um valor maior no meu coração, pastor. Deus me abençoou durante essa pandemia, eu não fiquei desempregado, tive aumento, Deus supriu, Deus cuidou. Então é esse o valor. Não sei qual é o valor que você vai colocar, mas eu tenho fé de que nós podemos ultrapassar os 1.500, amém? Eu acredito que nós temos potencial nessa igreja para ultrapassarmos esse valor. Então, o que Deus colocar no seu coração, coloque. O irmão Zezão tem ali na portaria os cartõezinhos, pegue. Se alguém falar: olha, eu não estou indo no culto, sou do grupo de risco, não estou indo ainda, pega um cartãozinho lá para mim, pode pegar e leva para a pessoa, para que todos possam participar. Você pode colocar hoje, domingo que vem é o último domingo, última oportunidade para você colocar o seu cartãozinho. Durante a semana também. Se quiser entregar o seu cartãozinho direto na mão do Leonardo, pode também, tá bom? Só que como não tem nem lugar para escrever o nome, a gente costuma orientar para que ninguém saiba quanto você deu, porque é algo muito pessoal entre você e Deus, amém? Mas 2 anúncios que eu preciso fazer. Primeiro é a nossa convocação para a Assembleia. Dia 6 nós faremos uma votação aqui na igreja, mas antes a gente precisa conversar alguma coisa. Então, durante essa semana eu preciso falar com a diretoria da igreja, e aí nós vamos marcar um dia para que a gente possa fazer uma reunião virtual, tá bom? Pelo Zoom ou pelo MSN, tá bom? A gente precisa conversar sobre as pautas da Assembleia. Basicamente é sobre a nova diretoria. Nós vamos mudar a diretoria e a partir desse ano a mudança da diretoria acontecerá a cada 4 anos e não a cada 2 anos, porque cada vez que a gente faz a mudança tem custo e a nossa igreja praticamente não tem muita mudança de membresia. Os irmãos ficam tantos anos. O irmão João está como presidente da igreja já há quantos anos? 30, 40 anos? 11 anos como presidente da igreja. Então sempre é renovado. Então a gente quer desafiar novas pessoas para que a gente possa ter a cada 4 anos muitas outras pessoas também participando e conhecendo como funcionam os trâmites da igreja. É importante, né? O irmão Sidney vai chegar para dirigir os louvores e enquanto ele chega nós vamos orar. Pai amado, nós agradecemos por estarmos aqui, por esse desafio da igreja da Macedônia. Que irmãos maravilhosos, ó Deus, eles não se deixaram serem colocados de lado quanto à obra de Deus. Eles se mantiveram firmes, eles se mantiveram desejosos de participar da obra que estava sendo feita em Jerusalém, e por isso, por este exemplo, eu oro por estes irmãos aqui em Pitangeiras, que também esses irmãos possam cada dia mais envolver-se com a obra missionária, o amor por ouvir da palavra e pregar a palavra àqueles que permitem ouvir. Oro, meu Deus, pelas atividades de fim de ano. Oro que o Senhor abençoe, principalmente, ó Deus, aqueles que vão comprar alguma dessas refeições do Jantar das Nações. Sabemos que nós receberemos algumas pessoas que nunca vieram à igreja, outras que já vieram algumas vezes e que podem voltar e sendo bem recebidos, podem ter o desejo de começar a frequentar a igreja, podem decidir esta igreja ser a sua, e principalmente, ó Deus, se não são salvas, usa, Senhor, todos estes recursos e esta criatividade para que a gente possa alcançar as pessoas para ouvir o Evangelho de Cristo e serem salvas. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.
os irmãos ouvirem, mas como todos eles estão, massa. Boa noite. Boa noite. Nós vamos dar prosseguimento. Muitos irmãos se colocarem de pé, se pode. Se você não puder se colocar de pé, permaneça sentado, fique à vontade. Mas ouve a Deus, cante bem forte, bem animados, glorifica o nome do nosso Senhor esta noite. Amém? Nós vamos iniciar cantando o hino Bom Estarmos aqui, louvando a Deus. Bom dia, amada igreja. Nós glorificamos a Deus por tudo que vocês representam para a missão, para a nossa família, e a própria igreja aqui que está encarcerada também saúda os amados irmãos, trazendo toda a convicção de que a palavra de Deus não está presa. Continuem firmes, responsáveis, comprometidos com a obra do Senhor, para que a palavra de Deus possa ser proclamada dentro das prisões e o céu possa se encher de almas. Deus abençoe vocês. Um abraço a todos. Amados, eu concluo aqui então, juntamente com minha esposa, a Delfina, minha filha Isabela, e expressamos toda a nossa gratidão à Igreja Batista Bíblica Independente de Pitangueiras, que desde o primeiro momento que se dispuseram em cooperar conosco, têm se mantido fiéis, e isso nos tem sido muito útil e bem aplicado na obra do Senhor e para a família. Então, continuem em oração pelo sistema prisional, seu breve retorno para a visitação, que nós estamos impedidos, e assim continuarmos a levar a preciosa semente para eles. Ore pela família, que tem recebido vários desafios, dentre eles até a disponibilidade para a expansão do ministério em outras regiões do estado de São Paulo, e até mesmo pelo país, que é uma necessidade muito grande, que o Senhor nos dê sabedoria nas decisões.
Orem pelo envolvimento de mais casais de capelães, mais voluntários, suprimento financeiro para podermos fazer muito mais do que temos feito em investimentos nessa obra. Suas orações têm sido fundamentais para nós, para o ministério e para a família. Os amados podem estar cansados, mas não permitam estarem desanimados e muito menos recuem. Precisamos da sua retaguarda. Continue continuando, fiéis principalmente ao que vos chamou a nos socorrer. Amados irmãos, eu só tenho a reafirmar este sentimento. Sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Deus abençoe a todos e conte sempre com nossas orações por vocês nesta obra. Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Amém. O Maurício é um grande homem de Deus, né? E se dispôs ao ministério de prisões, pegaram a palavra de Deus ali, né? E eu já pude presenciar, né, o ministério desse amado irmão, né? Nós estivemos junto com ele no final de ano, né? Fomos convidados por ele para estar lá em Serra Azul. Então, para nós, né? Para mim, que foi a primeira vez que estive ali naquele lugar, numa prisão, né? Brevemente eu fiquei assim, assustado, né? Porque você está no meio de várias pessoas, ladrões, assassinos, pedófilos e outros mais, né? Mas são pessoas que são pecadoras, pessoas que necessitam também, né, de arrepender e ter um encontro com Cristo. Então é um grande desafio para esse irmão estar ali, né? Eu creio que ele eu creio que sim, sempre, eu acho que ele sempre tem, assim como ele já falou, sempre dá um frio na barriga, mas ele sabe que Deus está com ele, né? Ele não sabe o que pode acontecer naquele meio. Talvez ele está ali, acontece uma rebelião do nada, né? Mas ele tem a plena convicção que ele está fazendo a sua parte, ele está trabalhando para Deus. Então, logo mais nós vamos estar orando pela vida do pastor Maurício e a família. Nós vamos estar louvando o nosso Deus mais uma vez. Se você puder se colocar de pé, bem? Mais uma vez. Se não, pode ficar sentado. Nós vamos estar cantando o corinho Tu És Digno, bem? Tu és digno,
Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Bíblica da cidade de Pitangueiras, nosso querido e amado pastor Daniel. Eu quero saudá-los com Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui é o pastor Tomé Lopes. Minha esposa chama-se Lúcia Helena. Temos 2 filhas, ambas casadas. Estamos envolvidos no projeto missionário Grande ABC Paulista, o projeto que tem como alvo a implantação e multiplicação de novas igrejas batistas fundamentalistas. A região do Grande ABC é formada por 7 cidades, somando um total de quase 3 milhões de habitantes. E é nesse ambiente urbano que os desafios e perspectivas se tornam grandes. No entanto, a proposta do projeto nos une como cooperadores, canalizando esforços comuns para um só propósito: a evangelização do Grande ABC Paulista. Porque aqueles que seguram as cordas são tão importantes como aqueles que descem as profundezas para resgatar o aflito. Assim, juntos, estamos em 2 cidades, na implantação e solidificação da Igreja Batista Independente em São Bernardo do Campo e na implantação da Congregação Batista Bíblica na cidade de Mauá. E o nosso alvo é alcançar as 7 cidades do ABC Paulista. Por isso, mostraremos neste vídeo nosso ministério e atividades que, com seu apoio, foi possível realizar e alcançar grandes resultados. Deus os abençoe. Amém? Amém. Amém. Pastor também é um grande homem de Deus, um grande desafio aí, a implantação de 2 igrejas. Mas Deus tem abençoado e Deus tem cuidado da sua vida também. Amém? Então, nesse momento, nós vamos abaixar as nossas cabeças e nos estar orando por esses 2 amados. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai,
tua presença, Deus, mais uma vez, nós nos colocamos neste momento, Pai, para te honrar, glorificar, ó Deus, o teu santo nome, e sabemos que somente o Senhor é o único merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Deus, neste momento, Pai, pedindo, ó Pai, em especial pela vida desses dois amados irmãos, ó Pai, nossos funcionários que estão no campo também, Deus, com Maurício, junto, ó Pai, com sua família, pregando nas prisões, ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do teu servo, que o Senhor abençoe a vida da sua família, juntamente com ele, ó Pai. Sabemos, ó Deus, o quão é desafiador, ó Pai, para ele estar ali, ó Deus, em meio a tantos pecadores, ó Deus, ali. Mas sabemos também que o Senhor tem, ó Pai, abençoado sua vida, tem cuidado dele, ó Deus, em todo este tempo, Pai. Eu sei que o Senhor vai continuar cuidando dele, ó Pai. Que almas possam ser salvas através do teu servo, ó Pai, naquelas prisões, ou em qualquer outro lugar que esteja, Pai. Que almas possam ser salvas através do teu servo. Continue usando ele, continue suprindo as suas necessidades, ó Deus, e que ele continue sempre firme, ó Deus, na obra do Senhor até a sua vida, Pai. Deus, cuide também do pastor também, sua família também ali, ó Deus, com a implantação daquelas duas igrejas, ó Pai, que o Senhor possa continuar, ó Pai, fortalecendo, continuar, ó Pai, sustentando, ó Deus, ele ali, ó Deus, que o Senhor possa continuar, ó Pai, abençoando ele também, ó Pai, que almas possam ser salvas através do teu servo ali naquelas duas cidades, ó Deus. Abençoe cada um deles, continue fortalecendo, animando e suprindo as suas necessidades em especial, ó Deus. E continue abençoando também os outros demais que estão pelo campo afora. Deus, continue abençoando a nossa igreja, abençoando as nossas conferências, missões e tudo mais que for feito, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos e te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, quando os irmãos se colocarem de pé, nós vamos estar cantando o último louvor dessa noite. Logo após o louvor do pastor vai chegar. Nós vamos estar cantando o hino 385 do cantor cristão, louvor. Agora sim. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo.
Pai, exaltado para sempre, oh exaltai, cantem nuvens lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vem, irmãos. No nosso mês de missões, eu propus à igreja que nós pudéssemos ouvir os nossos missionários. Apesar da pandemia ter segurado muita gente em casa, os missionários continuaram no campo, os missionários continuaram servindo ao Senhor, e cada um deles enviou um vídeo. Nós temos para a semana que vem ainda faltando 3 missionários que também vão apresentar. Semana que vem é o último grupo de missionários que vão apresentar, e dentre estes, 4 deles iriam pregar, e eu escolhi os que estavam mais longe. E hoje nós vamos ouvir dos nossos missionários aquele que está mais longe de todos, pastor Jomar. Ele está no Chile, e esta igreja tem participado do seu ministério já há algum tempo. Então ele vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus, e no final nós teremos o privilégio de orar por ele e reforçar no nosso coração o compromisso de apoiá-lo financeiramente, por mais 9 meses até a nossa renovação da promessa de fé. Se for da vontade de Deus, estiver no seu coração, e nós aumentarmos esse valor de 1.500, nós teremos a oportunidade de aumentar o valor para cada missionário, ou até mesmo, quem sabe, adotar um novo missionário para o nosso quadro. Vai depender do seu coração, vai depender daquilo que essas mensagens estão falando com você. Então preste atenção na mensagem. É um jeito que nos últimos tempos a gente acostumou a ouvir a pregação. Nós não tínhamos culto, a gente tinha que ouvir tudo na TV, no celular, no tablet, no computador. Então foram 7 meses ouvindo mensagens numa tela. Então estamos encerrando esse período ouvindo pregadores na tela também. Todos eles, todos os que esta igreja apoia. Então eu espero que você ouça com bastante atenção, bastante alegria, e saber que este homem dispensou todo o conforto da sua vida para poder colocar a sua vida e a vida da sua família em favor das almas perdidas lá no Chile. Que Deus abençoe, e vamos ouvir a palavra de Deus. Graça e paz aos irmãos da Igreja Batista Bíblica em Pitangueiras, ao pastor Daniel, sua família, a obra que os irmãos têm realizado aí nessa cidade. Agradecemos e louvamos a Deus pela vida dos amados irmãos, por fazerem parte desse projeto, o projeto Rancagua aqui na cidade do Chile, no Chile, na cidade de Rancagua, e louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem feito parte dessa obra, desse ministério que o Senhor tem nos confiado. Estamos já há 9 anos no campo missionário, trabalhando no projeto da Igreja Batista Vila Galileia, e somos gratos a Deus por esses 9 anos que estamos aqui no campo missionário. Estamos trabalhando com a mentalidade de discipulado, com a mentalidade de missões e com a expansão do reino de Deus também aqui na cidade de Rancagua. Estamos atualmente, irmãos, no período de pandemia, como em todo o mundo. Estamos vivendo esse período e, infelizmente, ainda não podemos voltar às nossas atividades presenciais. O governo ainda não liberou para que as igrejas pudessem se reunir, e continuamos fazendo as nossas reuniões por meio do aplicativo Zoom, por meio de visitas e muitas vezes dar assistência às famílias dessa forma. Mas queremos agradecer a Deus pelo tempo que Ele tem nos dado para poder desenvolver esse trabalho dessa forma, por meio da tecnologia,
É algo novo para nós que estamos aprendendo, estamos nos adaptando, mas sabemos que Deus tem permitido a desenvolver o trabalho de Deus dessa forma. Então, peço que os irmãos continuem orando, intercedendo por nós, e principalmente por esse tempo que nós estamos vivendo. Ainda não existe uma previsão de quando vamos retornar aos cultos presenciais, mas dia 28 desse mês estaremos realizando o primeiro culto ao ar livre na nossa casa. Os irmãos da igreja vão estar presentes, seguindo todos os procedimentos que foram determinados pelo governo chileno, e estamos providenciando tudo que vai ser necessário para estarmos tendo esse período aqui de reunião na nossa casa. Então, agradecemos, realmente pedimos que os irmãos continuem orando. Estamos trabalhando com o propósito de formar essa igreja, e pensando nos trabalhos futuros, irmãos, queremos ver a possibilidade desse próximo ano começar um novo projeto, seja na região de Rancagua ou ao redor da região. Então peço que os irmãos também orem por isso, orem por esse projeto futuro. Nosso propósito era esse ano já estar já preparando a igreja para entregar, mas sabemos que o trabalho transcultural é bem diferente de um trabalho regional dentro do Brasil, principalmente em Manaus, onde implantamos uma das igrejas em 8 anos. Esse trabalho tem levado um pouco mais de tempo devido a muitos fatores, né? E isso tem nos ensinado muito. Então, queremos agradecer aos irmãos sempre por suas orações, e esperamos futuramente já começar um novo ministério. Não sabemos ainda onde, temos oportunidade em muitos lugares e muitas portas têm se aberto, mas esperamos que Deus possa nos confirmar e nos dar o tempo exato para estarmos começando esse novo ministério. E em particular agradecer a cada irmão da Igreja Batista Bíblica em Pitangueiras, né, a todos os irmãos que têm contribuído fielmente. Agradecemos e louvamos a vida de vocês, louvamos a vida do pastor Daniel, que está à frente desse trabalho, e continue orando, nos apoiando, e quero animar os irmãos que possam seguir realmente fazendo a obra de Deus, que Deus continue sustentando a vida da igreja, que a obra missionária continue avançando na igreja e na vida de cada pessoa individualmente. Estamos abertos para, quando você queira visitar o campo missionário, chegar conosco para termos um bom tempo aqui também, para conhecer melhor o Chile e as suas necessidades. Então, quero agradecer aos irmãos e continue em oração por nossa vida, nossa família, por nosso ministério. Para aqueles que não me conhecem, me chamo pastor Jomar Pinto, sou de Manaus, Amazonas, enviado pela Igreja Batista em Dom Pedro, minha esposa Regiane, meus filhos Davi e Esther, e estamos aqui servindo ao Senhor nesse campo missionário. Quero também, irmãos, compartilhar nesse dia acerca do que Deus tem colocado no meu coração, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Gostaria de compartilhar
com os irmãos, usando como tema como fazer missões em tempos difíceis. Estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis, tempos de isolamento, tempos de dúvidas e incertezas para alguns, tempos de crise na saúde, tempos de corrupção na política, ou tempos de um caos social. Tempo em que o mundo hoje está à beira de um colapso e o homem tem sentido a mão de Deus sobre ele. Mas para nós que somos a Igreja de Cristo, deve ser um tempo de despertamento, um tempo de oportunidade, um tempo de crescimento e de consolo, e acima de tudo, um tempo de voltarmos os nossos olhos para o nosso Deus soberano, que reina e que está no controle de todas as coisas que estão passando. Amém? É um tempo, irmãos, que todos nós estamos vivendo. E eu creio que Deus tem nos dado esse tempo para aproveitarmos cada oportunidade que Ele tem nos dado. E esse texto que nós lemos fala de um dos exemplos dessas igrejas do Novo Testamento, a igreja dos Macedônios, né? E a palavra de Deus nos mostra que essa igreja era uma igreja que estava localizada na região da Macedônia. E aqui vemos a liberalidade dessas igrejas macedônicas, que foi exercida a despeito da profunda pobreza dessas comunidades, ou dessa comunidade. E isso testifica, irmãos, a graça de Deus operando no coração desses irmãos. Apesar dessas igrejas serem pobres, os macedônios doaram além da capacidade dos meios que eles tinham. E a tendência que eles tinham não era doar pouco, mas muito. Eles doavam espontaneamente, sem serem encorajados ou lembrados, como parecia ocorrer também com os coríntios. E vemos aqui que essa igreja é destacada aqui nesse texto no livro de Coríntios pela generosidade, pelo amor que era evidenciado na vida da igreja com relação a essa generosidade desses irmãos. E a palavra de Deus nos mostra que eles solicitaram o privilégio de poder compartilhar no ministério aos santos pobres de Jerusalém. E o espírito dessa igreja, irmãos, ela exibia completa dedicação e abnegação para a obra do Senhor. E esta é alguma das lições que eu quero trazer hoje aos irmãos, de como nós podemos avançar nesse tempo em que estamos vivendo. Nesse tempo difícil, como nós podemos fazer missões. E como igreja, como podemos seguir estendendo o reino de Deus aqui na terra. E vamos aprender algumas lições sobre essa igreja. E a primeira delas se encontra no livro de Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 8, o versículo 5. A palavra de Deus nos diz nesse texto: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Como nós podemos fazer missões em tempos difíceis? A primeira coisa que nós vemos com relação a essas igrejas da Macedônia, a palavra de Deus nos mostra que eles se entregaram primeiramente ao Senhor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. É muito interessante, irmãos, observarmos que esses irmãos se entregaram primeiramente ao Senhor e depois à obra que iriam realizar. Entregaram primeiramente e pessoalmente seus corações ao Senhor. Deus sempre necessita trabalhar em nossos corações para que haja transformações em nossas vidas. Uma obra interior sempre é necessária e fundamental para refletir uma vida exterior. Quando nós entregamos nossas vidas por completo ao Senhor, Ele atuará poderosamente por meio de nós que somos a igreja.
As atitudes externas na vida dessa igreja eram um reflexo da sua entrega e da graça de Deus que era derramada no coração de cada membro. Suas atitudes glorificavam a Deus e isso era notório na vida desses irmãos e na região em que eles se encontraram. Quando nossas atitudes são corretas, nosso coração sempre vai refletir a glória de Deus na sociedade e no mundo em que nós vivemos. Note, irmãos, que antes de fazer algo, antes de pensar em missões, antes de você entregar o que Deus tem te dado, antes de você contribuir com a obra de Deus, antes de você pensar na sua igreja, no investimento no reino, é necessário entender que existe a necessidade de uma entrega total, primeiramente, ao Senhor. Deus pode usar grandemente nossas vidas quando nossas vidas estão nas mãos do Senhor, quando os nossos recursos, os nossos pensamentos, as nossas ações são entregues primeiramente diante dele, para que ele possa usar nossas vidas para a glória dele. Independente dos recursos, independente do que nós temos, o poder está em Deus, a obra é dele, somos somente instrumento nas mãos do Senhor para sermos usados para a glória dele. Então a primeira coisa que aprendemos com essa igreja, que deve ser um ensino que devemos aplicar em nossas vidas, é que devemos entregar primeiramente ao Senhor tudo o que somos, o que temos e o que ele pode fazer por meio de nossas vidas. A segunda lição que aprendemos também, irmãos, com essa igreja, está no versículo 8 do capítulo 9. Ele disse: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. A segunda lição que nós aprendemos é que devemos deixar que a graça de Deus seja abundante na nossa vida. O poder de Deus, irmãos, produz graça suficiente para vivermos uma vida abundante. Eu tenho observado que muitos cristãos têm vivido em escassez espiritual porque não têm buscado a graça de Deus, que é o único meio pelo qual podem suprir suas necessidades. Necessitamos entender isso como cristão. Necessitamos entender isso como igreja. E infelizmente poucas pessoas têm compreensão dessa verdade. O segredo dessa igreja era a graça abundante de Deus na vida desses irmãos. Suas vidas eram dirigidas, supridas e vivenciadas pela presente graça de Deus. O poder da igreja, irmãos, o poder da vida de um cristão deve ser abundante, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas isso somente é possível quando a graça de Deus, que é a fonte do poder de Deus, vem em nossas vidas por meio do Evangelho de Cristo. Necessitamos, nesse tempo, exalar o bom perfume de Cristo, o bom perfume da graça de Cristo, e evidenciarmos em nossas vidas a abundância que vem dessa graça. A graça de Deus, meus irmãos, produz, segundo Paulo, tudo o que necessitamos para essa vida presente. E ele fala da abundância, de compartilhar com outros e sempre ter o necessário para compartilhar com os demais. A igreja deve viver esta abundância. Deve sempre prover para os seus e para outros. E deve transbordar dessa graça em todos os âmbitos da sua vida. Seja fisicamente, materialmente, espiritualmente.
deixe que a graça de Deus seja abundante na tua vida. Deixe que o poder de Deus se manifeste por meio da tua vida. Porque Deus quer fazer isso em ti. Deus quer fazer isso em mim. Deus quer fazer isso em nós como igreja dele. Para que podamos evidenciar, refletir essa graça na vida de outras pessoas que vivem em escassez, que vivem nas trevas, que vivem sem a luz de Cristo e que necessitam de salvação. A terceira lição, irmãos, que eu gostaria de compartilhar também com os irmãos, está no versículo 10 a 12. O versículo 10 disse assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. A terceira lição que nós aprendemos é que devemos aumentar os frutos da justiça de Deus nessa terra. O apóstolo Paulo, irmãos, mostra inúmeras promessas àqueles que cumprem a justiça de Deus nessa terra. Necessitamos, irmãos, aproveitar esse tempo e aumentar os frutos da justiça de Cristo nessa terra. É hora de nos levantar, é hora de trabalhar, é hora de colocar as mãos na massa. Devemos ajudar aos pobres, aos necessitados, aos atribulados, aos angustiados. Pablo mostra aqui nesse texto que esses irmãos, mostrando a eles que eles estavam realmente realizando e fazendo a justiça para com outros, e isso seria recompensado pelo Senhor. Deus nos dará, irmãos, tudo o que necessitamos, não faltará, teremos o que comer, Ele suprirá, Ele multiplicará e aumentará os nossos frutos. Amém? Isso é uma grande verdade. E Paulo mostra que o propósito de realizar esses frutos de justiça é para que possamos ser enriquecidos por Deus. Quando você realiza a justiça de Deus, você será enriquecido espiritualmente e viverá com gozo, ao entender que o Senhor nos chamou para praticarmos esses atos ou frutos de justiça para com o próximo. Nós estamos aqui no Chile e temos visto tanta necessidade, realidade de pessoas que nos chamam, que querem ouvir o Evangelho, que querem que orem por elas. Pessoas que estamos cada mês dando um alimento, né? Estamos levando uma caixa de alimentos para elas, com o propósito não somente de levar o alimento físico, mas em especial de entregar a elas o alimento espiritual que pode mudar, que pode transformar a vida delas. Você, meu irmão, pode fazer algo por alguém. Você pode compartilhar do que Deus tem te dado. E isso vai aumentar os frutos da justiça de Deus nesse mundo. As pessoas vão poder ver Cristo na tua vida. Você poderá ser um instrumento de Deus. Por isso, essa igreja tinha um entendimento correto. Eles sabiam e entendiam. E o que vemos aqui é porque esses crentes pediam, rogavam e faziam com alegria, sensivelmente e generosamente de coração essa obra de ajudar aos crentes de Jerusalém. Porque eles sabiam do enriquecimento espiritual que eles exercitavam na vida deles. Sabe, irmãos, Paulo também nos ensina aqui que esses frutos trazem beneficência e nos ajuda a viver de forma agradecida ao Senhor. É maravilhoso experimentar esses sentimentos em nossas vidas, quando podemos ajudar,
quando podemos ser útil, quando podemos ser agradecidos por Deus em permitir-nos fazer essa obra. Essa igreja, irmãos, vivia essa realidade diariamente. E cada crente queria ser um instrumento da justiça de Deus, pois sabia do privilégio que era esse serviço. Que Deus te possa dar entendimento. Aumente os teus frutos para a eternidade, para a glória. Viva essa vida que Deus quer que você viva, aumentando os teus frutos, estendendo o reino de Deus, ajudando pessoas, fortalecendo pessoas, pregando o evangelho, ensinando, mostrando a justiça de Deus por meio da tua vida, do que Deus pode fazer por meio de ti. Recorde que é um privilégio ajudar, servir. É um privilégio ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento de justiça. Assim como a igreja, como vocês, irmãos, tem sido um instrumento em nossas vidas, aqui no campo missionário. E a última lição que nós aprendemos sobre essa igreja, de como fazer missões em tempos difíceis, é que essa igreja glorificava a Deus no seu viver diário. É o que vemos aqui no versículo 13, quando diz: visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. A maior maneira de expressarmos o amor de Deus é por meio da obediência ao Evangelho de Cristo. A igreja vivia diariamente tendo em foco a obediência e a propagação do Evangelho. Jorge Ortiz Júnior disse uma vez: não podemos esperar que as pessoas sejam comovidas com uma mensagem que não tenha nos comovido primeiro. A obediência é uma das coisas fundamentais na vida da igreja, para que Deus derrame o seu poder. A maneira que administravam a igreja e vivia era um grande testemunho, exemplo para outras igrejas. Paulo louva a Deus pela atitude e a administração dessa amada igreja. Eram submissos a palavras, confessavam e viviam o evangelho que haviam crido. Havia liberalidade entre eles e com relação aos dons espirituais. Tinha uma vida de oração e uma vida de intercessão era manifestada por meio dos seus membros. E a graça de Deus, irmãos, era visível na vida deles. Que maravilha! Glória a Deus por essa igreja. Irmãos, quantas coisas podemos aprender e muito mais com essa igreja dos macedônios e com muitas igrejas que havia nessa região. Apesar da pobreza, superabundaram na graça de dar. Mas eu gostaria de terminar enfatizando a lição mais sensível que Deus colocou no meu coração e compartilhar com vocês. E está no versículo 2 do capítulo 8 de 2 Coríntios, quando ele diz: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Deus me ensina aqui que o que nos mantém como igreja viva, atuante e missionária não é a condição que temos, os recursos que podemos ter, nem as situações que nos cercam e podemos enfrentar, como a pandemia, mas simplesmente, irmãos, uma entrega total a Cristo, para que a abundante graça seja derramada em nossa vida e que, por meio dessa graça, podemos exercer os frutos da justiça de Deus nessa terra, glorificando a Deus em nosso viver diário. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja glorificado, que Deus continue usando a Igreja Batista Bíblica em Pitangueiras
para a glória de Deus. Um grande abraço a todos os irmãos. Deus abençoe o pastor Daniel e sua família. Amém. Amém, irmãos? Amém. Os tempos são maus, são difíceis. As coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje mostra o que nós já lemos na Bíblia, que os dias eles estão cada vez piores. Não estão melhorando, estão piorando. E o que vai realmente fazer diferença é se você já entregou sua vida ao Senhor. Eu posso falar várias coisas aqui, posso fazer desafios, nós podemos inventar todo tipo de forma e planejamento, mas se você não for convertido, se você não tiver a Cristo no seu coração, todas essas coisas acabam sendo inúteis, porque bate numa parede fria, não tem um coração desejoso destas coisas. E quando eu pergunto, alguém medir, ou quando alguém mede a sua vida cristã, será que o saldo glorifica a Deus? Será que você tem feito diferença? Você tem servido a Deus de todo o coração? Em primeiro lugar, você tem que entregar a sua vida a Cristo. Segundo, você tem que viver uma vida que glorifica a Deus. Você tem que entender que a sua vida em particular diante de Deus reflete na vida da igreja. A igreja só é uma bênção quando tem membros que são uma bênção. A igreja só é uma bênção, só faz diferença na sociedade quando os membros da igreja têm o coração disposto a fazer diferença na vida das pessoas. E por fim, pobreza não é motivo para não se fazer missões. A igreja da Macedônia está aí para provar isso, e tantas outras igrejas. Nós podemos e podemos fazer mais, amém? Amém. Mas tudo vai depender, primeiro, se você é verdadeiramente convertido, e segundo, se você tem verdadeiramente o desejo de fazer. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Então é algo particular, pessoal, mas que começa a partir de um coração convertido, um coração salvo. Antes de nós orarmos, eu não posso esquecer de agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida do Isaac, o nosso visitante, que está aqui na igreja pela primeira vez. Eu ia dizer, eu espero que volte mais vezes, mas eu tenho certeza que ele vai voltar. Né? O Isaac, o nosso caçulinha da igreja agora, todas as atenções voltadas a ele. Né? Que bênção, agradeço muito a Deus pela família unida aqui. E desafio aos irmãos, dá uma olhadinha ali nos itens. É apenas mais uma ideia que estamos fazendo, o Jantar das Nações. Surgirão outras, mas que você possa olhar ali essa semana. Já começa essa semana. Põe lá no Zap para incentivar a outros. Vendi um, pastor. Vendi mais um. Pastor, vendi uma pizza. A gente não está focando na quantidade nem nos itens vendidos. Nós estamos focando na pessoa que você convidou. Ela vai ser evangelizada, ela vai ser visitada. A gente vai recebê-la com muito amor, muito carinho, para que ela possa, passando aqui, ter o desejo de uma segunda oportunidade de estar vindo e ouvindo o Evangelho. Ok? Então essa semana já vai. Se você vender para uma pessoa, 2, 3, na hora que você começar na 5ª pessoa, você já pergunta para mim, pastor, estou vendendo demais. Aí eu vou te falar, maneira aí. Então já está bom. 3, 4, tá bom? Porque a gente quer fazer um trabalho bem de perto com essas pessoas. Ok? É apenas mais uma ideia. Estou aberto a novas ideias no futuro. Se você tiver outra, fale comigo. Vamos servir a Deus, irmãos. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, amém?
Senhor nosso Deus e Pai, nós neste momento agradecemos, porque a lição da Igreja da Macedônia é uma lição muito importante para nós, porque ela reflete uma igreja pobre, mas não era uma igreja pobre de Deus. Eles poderiam ter limitações financeiras, mas eles eram riquíssimos em Deus em suas vidas. Eles tinham tudo o que valia a pena ter. Por isso eles fizeram tanto e hoje são colocados aqui como exemplo para cada um de nós. Pessoas talvez bem mais simples que nós, e eles fizeram uma diferença tão grande que os seus atos estão registrados na palavra de Deus. Que a Igreja Batista Bíblica aqui em Pitangueiras também possa estar galgando, estar registrando no céu cada atitude que nós tomamos, cada evangelismo, cada tempo junto para glorificar a Deus. E principalmente, ó Pai, se há alguém que faz parte da membresia dessa igreja que ainda não é convertido, salva essa pessoa, muda os princípios e as prioridades, e que juntos possamos glorificar a Deus como uma igreja saudável e desejosa de fazer missões. Missões é ganhar almas, é levar o pecador perdido a conhecer a Jesus Cristo como aquele que morreu na cruz e está pronto para salvar, se esta pessoa chegar arrependida a Ele e pedir para que Ele a salve. É no nome de Jesus que oramos pela vida do Isaac, oramos por cada membro que está aqui, pelos irmãos, e pedimos, ó Pai, que as atividades de fim de ano e esse evangelismo do Jantar das Nações seja uma bênção e possa trazer pessoas para conhecer a palavra de Deus. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Vamos nos colocar de pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a nossa doce comunhão como igreja por causa do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham todos uma boa semana. E não se esqueça, quinta-feira, às 8 horas, nós temos o nosso culto de oração pelo WhatsApp, tá bem? Deus abençoe a todos.